Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Jesus, queridos amigos e amigas. Aqui vos fala Laudemar de Amorim, mais uma vez, para darmos início à nossa programação de estudos da ciência e da filosofia espírita. Para iniciar, vamos proferir a prece do anjo Ismael e daremos então sequência aos nossos estudos, às nossas leituras e nossos comentários, né? A previsão é de nós concluirmos essa transmissão às 23 horas e 30 minutos, ok? Agora são 22 horas e 53 minutos, estamos chegando um pouquinho adiantados. Vamos esperar que possamos ter alguém que possa dar o seu alô aqui para nós. Vamos aguardar que entre alguém para nos acompanhar, para acompanhar conosco. O estudo do Livro dos Espíritos é uma obra que demora bastante para fazermos o estudo completo, né? Nos grupos de estudo que eu participei, levaram mais de um ano para concluir os estudos, fazendo uma reunião semanal, lendo um capítulo, né? Ou algumas perguntas e respostas e os comentários. São 1018 ou 1019 perguntas e respostas. Tem editoras que tem um total de, vou ver essa edição aqui da Besouro Box, quantas perguntas e respostas tem. Conclusão. Vamos ver aqui. É melhor ir no índice, né? Melhor eu ir no índice. Porque tem algumas. Hoje está difícil. É uma edição nova. Eu não folhei ela ainda. Vamos ver. Esta edição tem 1019 perguntas, né, e respostas. Ok? É muito interessante. Quem
desejar conhecer verdadeiramente o que é o Espiritismo, por que está fundamentado na ciência e na filosofia, antes de ser uma religião, né? Porque para nós adotarmos o Espiritismo como religião, nós precisamos conhecer, né, os fundamentos da ciência e da filosofia. Porque o que acontece? Muitas vezes, mesmo depois de frequentar a casa espírita com amigos, conhecidos, né, companheiros de trabalho durante alguns anos, depois que naturalmente mudamos de atividade ou alguns irmãos mudaram de cidade ou pararam de frequentar, muitas vezes encontramos com esses irmãos na rua, né? E aí nos congratulamos, nos confraternizamos, né? Nos cumprimentamos. E daí aquela pergunta, né? Qual a casa que você está, qual o centro que você está frequentando? Aí por várias vezes isso aconteceu e geralmente esses irmãos que paravam de frequentar a casa espírita, reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, né? É comum nos dizer assim, eu agora sou católico, agora eu sou evangélico, agora eu sou budista. Então, e se geralmente dão alguma desculpa, né? E a resposta e a minha conduta diante desses irmãos é dizer, bom, meu irmão, então você não se deu a oportunidade de conhecer todas as obras de Kardec. No caso aqui, eu publiquei hoje, postei aqui no grupo, né, as obras de Allan Kardec. Eu elenquei aqui, normalmente nós falamos em 5 obras, né? Mas eu elenquei aqui 2 outras obras, que é o que é o Espiritismo e obras póstumas, né? Então, para nós verdadeiramente adquirirmos o conhecimento e acessarmos os fundamentos da doutrina espírita, nós precisamos conhecer essas obras. Ler, meditar, comentar com os nossos companheiros da casa espírita, né? Ou da família. Hoje, com a ocorrência do isolamento social, né? Não podemos deixar de praticar a doutrina espírita em nossos lares, em nossas casas, né? E, na medida do possível, de nós compartilharmos com os nossos irmãos, incentivando para que também procedam a continuidade dos seus estudos, né, das suas leituras. Neste momento em que nós estamos atravessando desafios da saúde, né, desafios na política, na economia, no trabalho, na sociedade de um modo geral, nós, até por uma questão de saúde, né, de saúde física, mental e espiritual, nós precisamos manter a disciplina de fazermos as leituras, de fazermos os estudos, nem que seja por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos diariamente, né? Adotarmos uma regra, uma disciplina, né, com a leitura, porque a leitura edificante, a leitura do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo,
o conhecimento dos fundamentos da ciência espírita nos colocam em sintonia com a espiritualidade superior, né? E daí nós nos sentiremos assistidos por Deus, por Jesus, pela espiritualidade amiga, né? E daí estaremos fortalecidos na fé e estaremos mais protegidos, né? E resistentes aos desafios, às tentações materiais, né? da vida cotidiana. Então, prezados irmãos, já são 23 horas e 3 minutos. Vou dar a sequência, então, à leitura e ao início da nossa reunião de hoje. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós as tuas asas brancas. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu servo, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, seareiros do bem e da paz, amigos socorristas. Muito obrigado pela presença amiga da espiritualidade que nos inspira, que nos ampara, pela misericórdia de Deus. Na transmissão passada, eu fiz um comentário de que eu iria mostrar o livro para o que é o Espiritismo, para aqueles irmãos que não têm conhecimento ainda da doutrina espírita e que, ao iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, sentem alguma dificuldade para o entendimento, para a compreensão dos ensinamentos, né? Então, para estes casos, e mesmo aqueles que conhecem todas as obras, é importante conhecer também o que é o Espiritismo, né? É uma obra relativamente pequena, tem 150 páginas, né? E com a observação da nota da editora. Então, é um livro fácil de ler, rápido, né? Para ter o conhecimento, né? Básico, para entender e até para avaliar se no seu conceito vai valer a pena de adentrar e conhecer as outras obras, né? Então, o que é o Espiritismo, sem dúvida, é uma das obras, né? Não é considerada obra básica, mas é uma das obras também mais importantes. Foi em 1859, né? O Livro dos Espíritos
foi publicado em 18 de abril de 1857, né? E que é o Espiritismo em 1859, né? Na sequência foi o Livro dos Médiuns, em 1861. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. Depois, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1º de agosto de 1865. E depois a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. E depois Obras Póstumas, em 1890. Obras póstumas porque foi publicado após o desencarne de Allan Kardec. Muito bem. O Livro dos Espíritos, ele tem uma parte muito importante aqui, que é tem o índice, né? Depois tem a apresentação. Até na outra transmissão fiz uma pequena leitura, mas eu considero que será importante que cada um faça a leitura dessa introdução, né? E por sinal, essa introdução, ela tem vários capítulos, né? Ela tem 17 capítulos. Então, é muito importante também nós lermos e refletirmos esses capítulos da introdução do Livro dos Espíritos, tá? Mas a questão, o capítulo número 1 tem a questão número 1. É uma pergunta de 3 sílabas e resposta de algumas palavras, né? A pergunta de 3 palavras praticamente, né? E as respostas também de uma linha apenas. A pergunta, esse capítulo aborda os seguintes temas: Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Estes são os tópicos do capítulo 1. E a questão número 1 é: que é Deus? Que é Deus? Não é quem é Deus, não, é que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito simples, né? Agora vejam o que o Espírito Milanês nos fala sobre esta pergunta e esta resposta. Por isso que nós estamos propondo esse estudo com os comentários do Espírito Milanês. E o Espírito Milanês nos fala o seguinte dessa questão: a suprema inteligência. O primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus, e eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não poderemos nos sentir seguros, onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência
acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim, sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se encontrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados d'alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo andando e morando na terra. A suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos. Em todas as dimensões do entendimento, porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. O intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas. Para melhor compreensão daqueles que dormem, o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade, anunciando o novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus, e que é Deus que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Então, prezados irmãos, vejam quanta riqueza de palavras que vem de encontro, né, para nos trazer as respostas de que podemos encontrar aqui nesta obra, né? Então veja, de uma pergunta mínima, que é Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, de quanta a amplitude, né? A riqueza de palavras que o Espírito Miramês nos traz.
Eu convido a vocês que acessem aqui o nosso grupo, né? Nós temos 76 membros, né? Mas poucos estão acessando, porque também deixei meio abandonado nesse último ano, né? Não compartilhei, não publiquei muitas coisas. Eu me proponho agora, às sextas-feiras, fazer esse trabalho aqui de estudo da ciência e da filosofia espírita, junto com as publicações do Espírito Miramês, né? A importância de nós, eu não preciso dizer, né, da importância de nós adotarmos um estudo das obras de Kardec, né? E o interessante é que você não precisa ser espírita para estudar as obras de Kardec, porque ela é ciência e filosofia puras, né? Então, para nós ampliarmos a nossa visão de mundo, né? De onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, é importante que nós tenhamos esses conhecimentos fundamentais para consolidar a nossa consciência, para consolidar a nossa fé, a fé de qualquer religião, né? Para consolidar a nosso autoconhecimento, para nós aprofundarmos o nosso autoconhecimento, né? Adquirirmos confiança, serenidade, esperança, determinação, perseverança, para nós cultivarmos os valores positivos da vida, né? E podermos vencer com mais rapidez as nossas imperfeições, os nossos sentimentos inferiores, né? Nós vivemos a dualidade do bem e do mal neste mundo de provas e expiações, né? Com frequência estamos diante de situações negativas, de desafios, né? De sofrimentos, de dores dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, né? Dos nossos companheiros de trabalho. Ainda há muitos de nós ainda presos às notícias da televisão, pelo rádio, ou mesmo pela internet, né? Há um fato é que os noticiários, eles são acessados geralmente para ouvir as notícias que não são boas, né? O que impacta, o que chama a atenção das pessoas são as más notícias, entendeu? Então, é o que dá audiência para as televisões, para os rádios, para os jornais, né? E a cultura ou a disciplina de buscar o conhecimento positivo das leis da vida, né? Do manual de vida que é o Evangelho de Jesus, não é uma coisa muito difundida, não é muito ensinada aos nossos filhos, né? Mesmo muitas vezes nós, por mais que ensinamos aos nossos filhos, damos o exemplo do Evangelho no lar, né? Muitas vezes nossos filhos nas escolas, nos colegas, nas diferentes atividades fora do lar, muitas vezes são desviados, né? Porque acham os pais, às vezes, caretas, né? E superados, que o mundo moderno não é bem assim, né? Mas nós devemos cumprir com a nossa missão, que é dar o exemplo e mostrar o caminho, né? E o caminho é o conhecimento, o bom caminho, né? É o conhecimento do Evangelho de Jesus, das leis da vida, né? E no caso da doutrina espírita, né? As obras básicas. Então, prezados irmãos e irmãs, meus amigos que possam estar nos acompanhando, nossos irmãos que vierem a assistir essa nossa transmissão, que eu vou deixar no YouTube, né?
Tenho lá no YouTube vários vídeos, né? Aos sábados eu faço o reiki à distância, né? Também às 23 horas, 23h30, e aos domingos o Evangelho no Lar, das 23 às 23h30. E tenho lá outros vídeos das minhas atividades profissionais, né? Com relação à consultoria de saúde animal, né? De todas as espécies, né? Então, meus prezados irmãos, eu fico muito feliz de estar conseguindo dar sequência a essas transmissões. Quero desejar a todos vocês, né, que procurem fortalecer, né, procurem adotar essa prática da leitura, quem ainda não faz, né, a leitura pelo menos a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo. Se não tiver, procure a Bíblia, né? O Novo Testamento. Né? Se quiser ter um conhecimento mais global, vamos supor assim, da doutrina espírita, né? Procure adquirir esse livro. Né? São várias editoras, né? Tem outras editoras também. Esse aqui é da editora LAC. Tem qualquer editora, né? O que é o Espiritismo, vocês vão gostar, porque ele é bem objetivo, bem resumido, tá ok? Eu quero desejar a vocês, né, um final de semana abençoado, iluminado, né? Nós vamos fazer uma prece para finalizar, encerrar a nossa transmissão, e vamos pedir a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais, que possam nos assistir e amparar cada um de nós, para nos aliviar das tensões, da ansiedade, das preocupações, dos desafios, né? Da vida, principalmente essa preocupação da saúde, né? Eu, como terapeuta, sempre recomendo para que é mais importante nós cuidarmos do nosso sistema imunológico, né? Nosso sistema imunológico está relacionado com o nosso chakra cardíaco, né? É um chakra ligado ao coração, né? Por isso que é muito importante nós procurarmos nos equilibrar nas emoções, né? Não nos envolvermos com situações emocionais negativas, né? Conflitos, críticas, né? Censuras, revoltas. Então, diante das situações políticas das atividades profissionais, né? Pode ser na área da educação, na área da saúde, o fato é que ninguém está livre dos sofrimentos, das provas, né? Esse não é um mundo da felicidade. Esse não é um mundo feliz, né? Nós podemos ter momentos felizes, mas a felicidade verdadeiramente não é deste mundo, né? O mundo de provas e expiações é onde nós experimentamos os nossos sofrimentos. Outra coisa que eu costumo dizer para os meus amigos, meus familiares, né? Tudo aquilo que nós viemos resgatar nesse mundo é porque, e geralmente os sofrimentos que nós passamos, foi porque em outras vidas nós fizemos as pessoas sofrerem aquilo que nós estamos sofrendo hoje. Entendeu? Essa é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Por isso é importante de nós permanecermos sempre, adotarmos a prática de vibrarmos positivamente, né? Procurar sempre levar uma palavra amiga, respeitar a opinião do próximo, né? Não confrontar, não provocar, não discutir, mesmo que venhamos não concordar com a opinião das pessoas, não temos o direito de querer mudar a opinião de ninguém, né? Eu costumo dizer também que ninguém ensina ninguém, ninguém muda ninguém. A pessoa só evolui, só se modifica se ela verdadeiramente desejar. E a ferramenta para se modificar, para nós vencermos a nós mesmos, são as obras, são as boas leituras. Não precisa ser leitura da ciência ou da filosofia espírita, da doutrina espírita. Pode ser
livros de autoajuda, né? Muitas vezes romances trazem boas lições, né? Mas a leitura é fundamental para que nós possamos semear no nosso inconsciente as boas sementes, né? Um conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, né? É que o nosso inconsciente, ele é burro, ele não raciocina, né? Ele é como um terreno fértil, um canteiro que você prepara para semear as suas sementes de verduras, legumes, frutas ou até flores, né? Ele germina, nosso inconsciente germina toda semente que nós depositamos nele. E a forma de nós semearmos no nosso inconsciente, né, as boas sementes é através da leitura, né, das obras positivas, edificantes, que nos auxiliam a vencer a nós mesmos. Meus amigos, vamos orar, elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo as bênçãos da vida, as bênçãos da família, as bênçãos do teto, as bênçãos da saúde, as bênçãos do alimento, da roupa que vestimos, dos familiares que temos, até dos adversários que temos, porque nós aprendemos, né, com muitas vezes as críticas dos nossos irmãos, dos nossos familiares, né? Mas nós não temos o direito de criticar. Podem nos criticar, podem nos censurar, podem nos condenar, mas nós não podemos censurar nem criticar. Nós devemos ouvir, não precisamos concordar com aquilo que não concordamos, né, que não aceitamos, mas vamos ficar quietos, não vamos confrontar. Vamos, costuma-se dizer, né, que nós ensinamos muito mais, principalmente para nossos filhos, pelos exemplos, muito mais do que por palavras. Perfeito, meus irmãos? Que Jesus nos ilumine sempre, nos ampare e nos proteja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Perdoai-nos, Senhor, das nossas imperfeições. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado, divinos amigos. Muito obrigado, prezados irmãos e irmãs que estiveram conosco mais uma vez nesta transmissão do estudo do Livro dos Espíritos, da ciência e da filosofia espírita. Fiquem todos na paz e até a próxima sexta-feira.